Canal Universo Criativo, com Mônica Krüger-Rotter. Bem-vindos a mais um episódio do canal Universo Criativo, o seu espaço de encontro com a arte, a sensibilidade e as histórias que transformam o olhar. Hoje preparamos uma conversa especial que atravessa formas, texturas e impressões. Vamos mergulhar no universo da escultura e da gravura com dois artistas que carregam em suas trajetórias não apenas técnica, mas também uma profunda relação com a matéria e a expressão. De um lado, o escultor José Carlos Vilar, cuja obra dialoga com volumes, espaços e a força da tridimensionalidade. Do outro, a artista gravurista Virginia Colistetti, que nos conduz pelo delicado e potente universo da imagem impressa, onde cada traço carrega intenção, memória e significado. Neste episódio, vamos explorar os caminhos criativos destes dois artistas, entender seus processos, inspirações e refletir sobre o papel da arte na construção de sentidos no mundo contemporâneo. Prepare-se para uma conversa rica, sensível e inspiradora. Eu, Mônica Krüger, artista plástica e criadora deste canal, te convido para mais este episódio. Vamos juntos? Falar com essa pessoa maravilhosa, a querida Virginia Colistetti, né? É assim, né, Virginia, que é o seu nome? Virginia Colistetti. Foi minha colega, né, de graduação, e que maravilhoso poder, neste momento, falar com você, tá, Virginia? Venha ao palco comigo, Virginia. Ei, Mônica, querida, que bom te ver. Quanto tempo, né, Mônica? Nossa, desde o último nosso encontro, né? Aquele encontro enorme, festivo, tão bom. Sim, tão bom. Muito bom te ver. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em participar do seu projeto, que é lindo. Eu me sinto honrada. Muito obrigada. E eu fico emocionada, tá, Virginia? Eu também. Você e com pessoas tão queridas neste canal, né, nesse projeto que a gente tem desenvolvido aí ao longo, agora um pouco mais de um ano, esse projeto que tem por objetivo propagar a arte e cultura, né, e falar com pessoas que produzem, que fazem, que fomentam a arte, né, e que a gente possa ainda divulgar mais esses fazeres. E a gente está super, super curioso para saber o que Virginia anda fazendo. Mas primeiro, vamos saber, Virginia, da onde você é, onde você está, Virginia? Bom, eu moro em Jacaraípe há muitos anos, vim para cá no estado do Rio, nasci em Resende, e há muitos anos, 3 décadas, eu vim para cá com a minha família e me instalei em Jacaraípe, estou em Jacaraípe até então. Né? Aqui tem o meu ateliê, e tenho dado aulas também de arte, né? E é isso, estou aqui há muito tempo, gosto imensamente desse estado, que me acolheu muito bem, amo esse estado, aqui eu me formei, aqui eu exerço a gravura, que é uma atividade que eu amo de paixão, desde o primeiro instante que eu entrei na sala de gravura, que foi uma paixão arrebatadora. Então, estou aqui, produzindo. E para quem nos assiste, né, de outro estado, ou mesmo de fora do país, né, Jacaraípe é aqui pertinho da capital do nosso estado, do Espírito Santo, né?
Município da Serra, Jacaraípe, não é isso? Sim, é Serra, o município da Serra fica a 30 quilômetros da capital, Vitória, Isso, mais ou é ótimo menos. falar, porque a gente tem visto, né, pessoas acompanharem de diversos lugares do mundo o nosso projeto. Já Sim. estamos, inclusive, pensando, né, em tradução ao vivo e também Olha que pensando maravilha. em cidades, tá? Em Sim, várias atividades. A gente já vem, né, desenvolvido, a partir do que a gente percebe, várias coisas relacionadas à tecnologia. E aí lançamos no final do ano, como nós estávamos falando há pouco, né, antes da gravação, o catálogo Universo Criativo, uhum. onde nós juntamos, né, as entrevistas realizadas no seu primeiro ano. Então, 2 datas nós já temos no ano de 2026 um marco, que é no meio do ano, aí por volta de agosto, um pouco mais, né, agosto e setembro, uma exposição, como se deu ano passado, uma exposição um pouco mais compacta, e este ano estende por um período maior, mas nós vamos deixar mais para frente para falar no nosso público. E outra data que já faz parte do calendário municipal aqui de Nova Venécia, que eu estou falando mais no noroeste do estado do Espírito Santo, é justamente o lançamento do catálogo. E você vai estar no próximo, viu, Virgínia? Tá certo. Muito obrigada, Mônica. Fico muito honrada. Isso, mas hoje nós vamos conversar com você sobre o seu trabalho, sobre o seu processo criativo, como ele se dá, né? Quais são as técnicas. Você trabalha com metal, com gravura, quais são os suportes? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Sim. A sua pesquisa em gravura contemporânea caminha pela abstração e pela experimentação prática. Em que momento você percebeu que o não dito, né, e o invisível se tornariam um eixo central da sua produção? Olha, Mônica, isso foi sedimentando ao longo dos anos. Eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de atividade, de gravura, e no início me incomodou muito a moldura, o vidro, né, que são tão comuns na apresentação da gravura. Isso me incomodou muito no início do meu trabalho. E eu busquei soluções para enfatizar questões estéticas que estavam surgindo e que me são tão caras, tão essenciais no meu trabalho, que é a revelação da textura, dos recortes que eu faço, da sobreposição, que é uma coisa que acontece muito. Eu quero que as pessoas, ao observar o meu trabalho, sintam essa proximidade. Não que o vidro e a moldura prejudiquem, mas me incomodava. Então, fui tirando essas questões, foi revelando, enfatizando mais a textura, a sobreposição, as cores, as formas. Então, a abstração foi me preenchendo, eu fui por esse caminho, foi acontecendo, enfim, é a tradução de uma sensação, de uma sensibilidade que eu quero passar para as pessoas observarem no trabalho, com certeza. E aí, quando a gente fala aqui da sobreposição, né, só quem fez teve esse processo a partir do momento que você faz camadas e camadas, né, sobreposição que seja de cores ou que seja de formas, né? E aí, quando Ou a a gente própria fala colagem também, porque pode acontecer de eu colar uma gravura na outra, isso pode acontecer, como o isso, trabalho aqui de trás. exatamente. Aí, quando você fala da sobreposição de matrizes e dialoga com diferentes técnicas, né? Como você está colocando, né? Uhum. Como a gravura, a como é que é? Gravura, linóleo-gravura. Gravura, Sim. carimbos e gravura em metal, né? Como Uhum. essas camadas de técnicas influenciam também as camadas simbólicas da obra?
vai acontecendo, sabe, Mônica? Eu não faço uma previsão de nada. Eu tenho uma intenção, eu observo uma forma e quero tradução dessa determinada situação, e ela acontece no processo criativo. Eu sou uma artista muito intuitiva. Eu faço alguns desenhos prévios, mas não é uma prática corriqueira no meu trabalho. Eu me lanço na placa. Aquilo que me atrai, eu já lanço e já começo os cortes. E quando eu percebo que a gravura está pronta, aí eu começo a brincar com a forma. Aí sim, eu estou preparada para brincar com a forma. Aí eu começo a sobrepor, eu começo a brincar com as cores, sabe? É uma grande brincadeira, um grande divertimento para mim, né, que me preenche, me completa, né? E a partir daí eu vou vendo o resultado. É lógico, eu me lanço numa intenção, eu espero que essa intenção aconteça, mas quando ela não acontece, ela abre caminhos para outras situações. São portas abertas para eu percorrer. É por isso que eu gosto da abstração. Ela me completa por causa disso. Ela está sempre me indicando caminhos, ela está sempre me dando oportunidades de ampliar o meu repertório artístico. Quando eu penso em executar um trabalho, eu penso executar na gravura, e não em outra técnica. E misturo sim. Quando começo, eu não sei o que vai acontecer, mas o grande barato meu é misturar as técnicas, é fazer com que esse olhar sensível se revele no trabalho. Muitas vezes consigo. E quando consigo, claro, fico muito satisfeita. Mas, quando não, são portas abertas que me indicam caminhos. Estão sempre me indicando caminhos. É bem cíclico. Virgínia, às vezes assim um termo, né, que para a gente é muito comum, para um público diverso que nos assiste, né, e a gente tem que pensar em todo um público e pensar num dizer, né, mais acessível a esse público. Aí a gente falou, né, de nomes, utilizando de matrizes para técnicas específicas de gravura. Quando a gente fala em linóleo, a gente está lembrando de uma borracha, que é específica, sim, que é específica para a técnica, né? Okay. A xilogravura é a madeira, isso, né? O carimbo que eu utilizo são borrachas menores, vamos dizer, que eu chamo de carimbo. São borrachas um pouco menores, porque o linóleo, você tem tamanhos grandes para fazer. Você tem borrachas grandes que você pode, de dimensões grandes que você pode fazer. O carimbo, quando eu chamo de carimbo, são borrachas menores, até essa borracha comum de apagar, borracha escolar, eu utilizo. Não do tamanho da borracha escolar, mas umas borrachas grandes, eu não estou aqui para te mostrar, mas aquelas borrachas maiores, de 8 centímetros de tamanho, eu utilizo. E aí eu chamo de carimbo, porque eu vou realmente carimbando, né, na gravura. E a gravura em metal é o cobre, né, a placa de cobre, que passa por uma série de processos de gravação, e que sempre com o intuito de, ao entintar a placa, você passa por uma prensa e tem como resultado final o papel. A gravura está no papel. Você tem a placa, ele é o registro da sua intenção. E o papel é o resultado desse registro, onde você escolhe as cores, você escolhe como você quer apresentar o seu trabalho, é sempre no papel. A matriz é que é onde está o registro.
como é interessante, né, a escolha do artista pela técnica ou recurso que para ele expressar, né, o seu trabalho, né? Sim, E essa variedade de trabalhos que os artistas, né, têm demonstrado aqui através desses diálogos, dessas reflexões que a gente tem trazido no canal, são tantas proposições e possibilidades, né, tanto dos professores como a comunidade no geral, né, instigar mais pessoas a colocar, extravasar, né, a arte, né, através sim, da arte, o seu sentir. sim. Eu acho que isso é de uma riqueza muito grande, né? Sim, sim. E a gravura é uma técnica muito democrática, porque cabe muitos recursos, sabe? E todos eles ampliam o entendimento da gravura, da técnica. Ela sempre transborda, sabe? Ela sempre vai para lugares inusitados e muito interessantes e expressivos. Muito interessantes a maneira como ela se comporta. E ela é muito democrática. Você pode misturar, que é o que eu faço, né? As técnicas todas, né? Ou trabalhar apenas com uma, né? Tem a sua beleza, tem a sua expressividade. É uma técnica que eu amo e que tive o primeiro contato, eu já percebi que me pegou, sabe? Pegou pelo coração, pegou por tudo e faço isso até hoje. Assim, de certa forma, a gente também utiliza da gravação, utilizando do ecoprint, né? Do material natural para fazer impressões antes mesmo da aplicação da técnica Mora aqui, né? Escolhida no meu trabalho, que é o batik, né? Então, Sim, assim, é uma viagem que a gente faz sim. no processo de construção, no processo artístico, no processo de expressão, né? É uma riqueza, né, Mônica? Incrível, né? É muito, muito interessante, muito enriquecedor, né? Para a gente que é artista, é maravilhoso, né? É A uma gente, porta aberta. a gente tem assim outros caminhos tantos, né, para esse diálogo, mas agora, né, Sim, agora sim. precisamente, eu estou muito curiosa para trazer aqui sobre a série Contorno de Vitória, né? Contorno de Vitória, o território parece atravessar a memória e a forma. Que relações você estabelece entre cidade, experiência pessoal e abstração, Virgínia? Olha, primeiro, Contornos de Vitória surgiu de uma necessidade de homenagear a capital, o estado que me acolheu, que eu gosto muito de viver aqui. Minha família mora aqui e eu gosto muito. Eu sempre tive necessidade de homenagear. Então, eu gosto muito da parte alta da capital de Vitória. Eu comecei a registrar alguns detalhes da igreja de São Gonçalo, que daí surgiu a série Contornos de Vitória, muitos anos atrás, fiz em gravura em metal, e agora retorno, né, há uns 3 anos atrás, 4, eu retornei a essa série, né, porque os contornos de Vitória são muitos, né, são muitos, são inúmeros, né, a cada local que você vê da capital, dessa nossa linda capital, né, ela te sugere possibilidades outras, né. Então, desta feita, eu fiz um detalhe no esgrafito do palácio, da sede do governo, Palácio Anchieta. Me impressionou sempre muito o esgrafito de lá, que está no arco, né, quando a gente visita o palácio, isso é mostrado para a gente, e aí esse detalhe do esgrafito, né, que é um arabesco, né, foi revelado numa restauração, esse esgrafito, né, à época, eu fotografei, me impressionou muito, eu quis fazer gravura, quis dar continuidade a esse contorno de Vitória, que fiz na placa de linóleo, né, esse detalhe do esgrafito de lá.
eu fiz, né, essa placa, e depois que eu fiz essa placa, aí eu começo a brincar, aquilo que eu te falei, né? Aí eu comecei a fazer as gravuras, né? Que é sempre voltado a esses grafitos e a sobreposição e situações de cor, né? Que eu vou mudando de posição, que eu vou tentando fazer essa estética, né, inspirado nessa placa, nesse detalhe dos grafitos. Tem esse trabalho, tem esse aqui também, olha. E aí eu chamo atenção, Mônica, que eu, há muitos anos, eu trabalho com a gravura no limite do papel, sabe? Eu já trabalho já no limite do papel, eu vou com a gravura até o limite do papel, que eu estabeleço para ser a gravura, né? Então, eu comecei a sobrepor, olha, a sobrepor, tem outro trabalho aqui da série, também, ó, também, né, trabalho sempre no limite, vou brincando com a forma, tem esse aqui. Dando ênfase na sua imagem para aparecer bem o trabalho que você está mostrando, mas nesse momento você não me ouve, e aqui eu queria estar trazendo agora, e dá uma sensação de rendado, né? Sim, sim. Sabe? Dá uma sensação de renda, assim, de uma coisa, e ao mesmo tempo leve e profundo. E aí eu vou brincando com a forma, eu vou trazendo para a superfície alguns detalhes, né? Vou deixando essa situação mais suave, eu vou brincando, sabe? O resultado é muito da sensação que os grafitos me dá quando eu observei, sabe? Quando eu fiquei impressionada e eu falei, olha, contornos de Vitória também, né? Eu quero dar ênfase a esse detalhe da restauração lá do museu, do palácio, né? Aí eu fiz. Então, para você ver, eu começo a brincar com a forma, essa forma vai para o fundo, ela vem para frente, sabe? Ela faz essa dança, né? de cores, e que parece mesmo rendado. A intenção é essa mesma, sabe? Que parece essa delicadeza, ao mesmo tempo, é uma forma muito forte, né? Com cores muito, algumas fortes, detalhes são uma ênfase forte ao detalhe. Aí, assim, com certeza, né? A forma abstrata, ela traz leituras diversas, né? E, para mim, além disso que eu já coloquei aqui com você, né? E que não necessariamente tem que ser verdade, porque eu acho que a verdade cada um vai trazer no seu olhar, mas traz a questão também da realeza, né? Essa coisa que já está ligado ao próprio tema da série, que é o palácio. Sim. Uma ênfase uma poética, que quer mesmo dar uma ênfase mais pomposa, vamos dizer assim, né? A um detalhe que acontece. Eu não consigo prever isso, tá, Mônica? Isso acontece, o resultado me é muito próximo do impacto que causou quando eu vi e que eu gostei. Aí eu falo, bom, aqui tá bom, sabe? É mais ou menos isso mesmo. E aí você traz uma outra série, que talvez seja um pouco mais intimista, e você vai me dizer isso, né? Que é a série Diálogos com Minha Mãe. Há uma dimensão afetiva aí, né? Que está muito presente. Como a gravura, tradicionalmente associada à repetição, e eu já vejo a emoção aí, né? Vindo a Flora, se transforma em sua poética, em obra única e espaço de encontro íntimo? Olha, primeiro, Mônica, assim, há muitos anos que eu tiro uma cópia apenas das minhas gravuras. Há muitos anos.
Primeiro, porque o que eu consigo ali, naquela situação, daquilo que eu me proponho, eu não consigo tirar cópias, né? Eu não consigo. Então, há muitos anos que eu transgrido um pouco a questão da parte seriada da gravura, né? Porque é uma característica da gravura, né? Você tirar cópias seriadas, né? Idênticas ao que você se propôs fazer, eu não consigo fazer. Então, as cópias, todas, já há alguns anos, elas são únicas. Essa é uma questão. A questão das conversas com a minha mãe, ela vem muito de um lugar da perda dela, dessa dor que eu resolvi amenizar fazendo gravura em homenagem ao trabalho que ela sempre fez. Era uma tapeceira maravilhosa, fazia pontos de cruz maravilhoso e fazia crochês maravilhosamente bem. Aí o que eu fiz? Eu peguei detalhes do trabalho de crochê dela, fiz desses detalhes matriz, através de uma placa de uma massa tipo clay. Eu tirei o registro desse crochê, eu posso até mostrar aqui, ó. É difícil, talvez seja um pouco, eu não sei, né? Esse clay branco, né? Essa massa tipo né? Que a gente, eu não sei se consegue ver? Bem sutil. Tá conseguindo? Esse é um detalhe de um crochê dela. Eu fiz desse detalhe uma matriz, e a matriz eu passei a fazer gravura, né? Então, eu tenho esse trabalho, ó, que não é essa placa que eu mostrei, é um outro trabalho de crochê dela, que eu fiz gravura, né? Eu tenho esse trabalho aqui, ó. Então, repara, é a mesma placa que eu fiz gravura. Tem esse trabalho aqui, ó. Aí eu volto, uma característica do meu trabalho, eu vou com a gravura até o limite do papel, né? E tiro cópia única, né? Então, eu fiz esses trabalhos, e aqui você vê a sobreposição, você vê essa brincadeira que eu estabeleço sempre, que é fazer esses carimbos aqui sobrepostos, né? Tem esse aqui, tem essa também, ó. Essa também, ó. Novamente, eu pego o detalhe da placa e vou carimbando, e vou fazendo uma história, né? Para homenagear a uma situação, uma pessoa, né, que é do meu amor infinito, mas que também eu vivi boa parte da minha vida às voltas com ela, vendo linhas, escolhendo cores, sabe? Fazendo composições. Então, eu quis aliar essa situação vivida, né, com a dor da perda, mas que fosse transformada num registro em gravura, né, que para mim, naquele momento, era importante. O interessante é que depois eu trabalhei com 2 ou 3 placas diferentes, não foi essa que eu mostrei agora, mas essas placas que eu trabalhei não tem mais, eu não as tenho mais. E aí, quando finalizei a série, né, dos diálogos, a placa quebrou. A placa quebrou, ela se desfez. De tanto eu passar lá na prensa, ela se desfez. Então, eu entendi também que os diálogos, da maneira como eu os concebi, né, as gravuras, também dei por não finalizado a série. Eu posso voltar à série numa outra situação, mas o que eu apresentei, eu
não fiz mais, eu posso dar sequência numa outra situação, mas essa tá completa, tá feito e é isso. Então é isso. O coração ficou, eu acho, assim, talvez preenchido, né? É uma possibilidade, né? Sim. Como você falou, ele pode retornar, né? Pode retornar, provavelmente retornará, se retornar, vai se retornar de uma outra maneira, né, que eu não sei como eu volto a te falar, eu sou uma artista muito intuitiva, eu não faço planos do meu trabalho, eu me lanço a eles e vejo o resultado, e vejo se o resultado é bem aquilo que eu imaginei, né, que eu quis, mas que pode ser surpreendida. Eu sempre me surpreendo, aliás. Ei, Virgínia, e esses dias você falando sobre isso, sobre essa produção, né, inerente a esse fazer intuitivo, você tá com uma exposição aí, não é? Sim. Em Vitória? Sim, estou participando de uma coletiva no Sesc Glória, no centro de Vitória, que é Imprimindo Justiça, que foi um convite do Fernando, né, professor de gravura da UFES. Ele me convidou para participar dessa exposição internacional, mas que apresentando os artistas do Estado, os artistas gravadores do Estado, né? Então, é muito interessante, porque é uma sala, né, onde estão os nossos trabalhos, e cada artista está lá com o seu trabalho. Eu acho muito interessante, porque é uma oportunidade de mostrar, né, para a Vitória, né, aliar a uma exposição internacional com os nossos trabalhos também, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu apresento um trabalho que eu fiz inspirado no trabalho da minha mãe, né, no trabalho de crochê dela. Cada artista se manifestou de uma forma muito própria, mas está muito rico, muito rico. A exposição está riquíssima. Vai até, me parece, até o final de março. Vai ter um catálogo, vai ser um lançamento de um catálogo também, sabe? A exposição está linda, Mônica, está linda, muito linda. Aqui, né, convidar esse público que... Agora, né, a nossa entrevista não vai ser por hora, né? Não vai ficar como registro, tá? Sim, vai ficar como sim. registro. Mas não vai faltar oportunidade, e aí já foi feito o convite para a gente estar trazendo o seu trabalho também para a nossa região, para o noroeste do estado, né? Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em participar, com certeza, pode contar comigo. Vou ficar muito feliz em apresentar o meu trabalho. A gente vai ter que fazer trazer um grupo, além dos trabalhos, a gente vai conversar sobre isso, mas trazer esse grupo aí que vem de tão perto, né, em relação a outros que vêm mais distante, e quem sabe vocês virem visitar a nossa cidade. Claro, com certeza. Muita honra, com muito prazer. Pois é, mas antes aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse fazer que envolve, né, a educadora Virgínia. Como artista e educadora, com longa atuação institucional, de que maneira a docência alimenta seu processo criativo e como sua prática artística, né, reverbera na formação de outros artistas, Virgínia? Olha, Mônica, não tem como a gente não falar, né, dos nossos queridíssimos professores de arte. Não tem como não falar da Teresa Norma, do Atílio, da Joyce, da Gracinha, que nos enriqueceu tanto com a experiência deles, com tantos saberes, né? São tantos saberes que nos nutriu, nos preencheu. Hoje, artistas, né? Não tem como a gente não falar deles, da importância deles na nossa vida, né? Não só na nossa vida artística, como a nossa vida de docência, né?
enquanto docente, né, enquanto professora de arte, né, eu sempre lembro deles, eu sempre lembro da generosidade com que eles passaram todos os saberes deles para nós, né, e como foi enriquecedor para a gente, né, então eu tento, no exercício, né, da docência, eu tento sempre chegar próximo deles, né? Do carinho, da disponibilidade, né? Da troca, né? De ver em nós talentos que muitas vezes naquela ocasião a gente nem percebia, né? E como eles estimularam a gente, né? Como foi a troca maravilhosa conosco, né? Então, esse exercício tão salutar que nós tivemos, eu tento passar isso para a minha atividade de docência. Tento mesmo, sinceramente, eles estão na gente, né? Eles estão em nós, na nossa formação, né? Naquilo que a gente... no que nós, enquanto professores, damos para os alunos, né? Que é o que a gente tem de melhor, né? A gente dá a esse aluno e espera que eles absorvam, né, todo o nosso saber. Então, eu lembro muito, muito de todos eles, de quão generosos eles foram conosco, né? Então, eu tento fazer essa mesma troca com eles, que é muito salutar, né? Você vê neles coisas que enriquecem o nosso trabalho, estimula a gente a exigir cada vez mais deles, né? O que eles fizeram conosco lá atrás, né? A gente faz com eles, né? Então, essa troca é muito salutar, Mônica, muito salutar. Me nutro muito disso, né? Na minha docência e no meu trabalho de docência e também na minha gravura, no meu trabalho artístico, com certeza, né? É o que eles nos deram com tanta generosidade, né? Com tanto carinho, com tanto amor, né? A gente leva, né? Isso para a vida toda. Você sabe também, né, que a gente tem um grupo ainda no WhatsApp, né, um grupo onde muitos deles estão conosco, outros partiram, né, não estão Sim. mais, mas ainda tem esse cuidado, né, onde a gente encontra muito afeto envolvido, né, é muito amor mesmo, né, seja com os nossos colegas, né, e com os nossos mestres, né? Sim, então, sim. Eu tive a oportunidade, né, no ano de 2025, né, de fazer entrevistas aqui com queridos como Atílio, né, como a própria Ângela Gomes, como Rosindo Torres, como tantas outras pessoas queridas, né, que se eu fosse aqui nomear, e as pessoas que a gente passa a conhecer também, sabe, Virgínia, tem sido de uma riqueza que eu não tem nem como, né, assim, deixar de agradecer a todos, a cada dia, a cada momento, né, esse fazer. Foi um dia no meu trabalho, hoje eu, né, não estou mais em sala de aula, mas eu estive por alguns anos e nas diversas redes, fui efetiva da rede municipal de Nova Venécia e estive como substituta no IFES, também tutora do curso de artes aqui, e esse exercício é onde eu fiquei, né, no Estado como efetiva, depois trabalho na superintendência como supervisora escolar, estou no chão da escola diariamente ou periodicamente, né, acompanhando as escolas, e a arte e a educação é o que a gente vinha falando, né, juntou aqui nesse projeto, que o nosso maior ganho, né, é poder passar para mais pessoas, né, essas possibilidades tantas que fala sobre vida, né? Fala sobre arte, fala sobre vida, sobre esses diversos fazeres. E o interessante é que não se esgota, né, Mônica? A gente troca, a gente sempre está nessa troca muito salutar, de envolvimento, de riqueza, né, que sempre se apresenta para a gente. Isso é muito bom, é muito rico, é muito bom, nos nutre mesmo.
Isso. Virgínia, Oi, fala querida. para mim, aonde que o público que nos assiste pode encontrar Virgínia Colistete? Olha, Colistete. no Colistete, eu tenho um Instagram, né, que é @Virginia Colistete. Basicamente lá eu coloco os meus trabalhos. Praticamente é lá que eu coloco meus trabalhos, eu faço, gosto, aí vou, fotografo, mostro. é, e ocasionalmente, quando sou convidada, eu apresento os trabalhos também. Então, em algumas exposições, né, essa, por exemplo, do Sesc Glória, que muito me honra participar, num convite especialíssimo do Fernando, que é um querido, Fernando Gomes, o professor de gravura da UFES, e futuramente o seu convite também, que muito me honra, e o Instagram. Então, todas as possibilidades que me são apresentadas para apresentar o meu trabalho, eu vou com muito prazer, porque é muito importante que as pessoas conheçam, que as pessoas troquem, né, com aquilo que a gente está apresentando, com o trabalho que a gente faz, né, porque é um desafio, né, você fazer arte nesse país, né, mas eu topo o desafio, eu faço com tesão, com prazer, é isso que eu quero, né? Então, sempre que puder, me convidar, eu estou fazendo, eu estou apresentando, com muito prazer. Ai, que legal, que gostoso falar com você, tá? A gente poderia É ficar mesmo, aqui, Mônica. né, um tempo ainda maior, mas eu me despeço de você agora nesse momento. Logo mais a gente tem também uma outra fala, né? Mas fica aí meu beijo no seu coração, Um tá? beijo para você. Um agradecimento enorme. Muito obrigada pelo convite, te acompanho sempre, eu acompanho o seu projeto, sempre estou vendo. Fico muito feliz, Mônica, porque é muito importante, tem muita gente talentosa, tem muita gente bacana mostrando trabalho, e eu fico muito contente de fazer parte do seu projeto, muito feliz pelo convite, e sempre que puder, eu estou à sua disposição, querida. Com saudade grande de você. Vamos marcar qualquer dia, hein? Vamos marcar Tá um bom? café. Vamos sim, com certeza. Que maravilha, estamos aqui no ateliê desse grande artista, de um mestre da escultura, José Carlos Vilar. Um prazer estar nesse momento representando este universo, o universo criativo que tem por objetivo propagar a arte e cultura. Vilar, como nasceu seu interesse pelo fazer artístico e principalmente pela escultura? Isso já é uma coisa que, após algumas pesquisas sobre essa pergunta mesmo, que eu mesmo fazia, isso fui buscar essa afirmação lá atrás. Eu acho que desde pequeno eu tinha uma tendência, uma vontade muito grande, um desejo muito grande de estar exercendo essas atividades manuais, construindo meus brinquedos, vendendo esses brinquedos, enfim, sempre fazendo peão, fazendo carrinho, enfim, todas essas atividades que envolviam o manufaturado me atraíram. Então, Vilar, como nós estávamos conversando, né, sobre a questão da sua infância, desses fazeres desde então, né, do despertar, você vinha nos contando, né? Sim, um período que marcou muito foi quando eu comecei a ter contatos com os descendentes de imigrantes italianos ou alemães que começaram a fazer essa migração do interior para a cidade. Eu via muito ferreiro, tá? Nessa leva, né? dessa mudança de ambiente, de município, de cidade, via muitos ferreiros, onde eles instalavam nos quintais de suas casas, de suas novas residências, a tenda, que eles chamavam de tenda, que hoje a gente chama de ateliê. Mas eram espaços pequenos, onde eles acomodavam ali a sua ferraria, tá? O trabalho como ferreiro. Isso me chamava muita atenção, de vê-los manufaturando ferro, fazendo as suas
facões, fazendo facas, isso tudo me chamava muita atenção e me despertava muita curiosidade. Daí dei sequência, tá entendendo? Até quando começa a fase adulta, que entra na universidade, onde começa realmente o meu trabalho, o meu envolvimento diretamente com aço, com a solda. E quando você trata desse material que aparentemente é rígido, mas traz essa questão do equilíbrio, né? E de umas formas que hoje a gente percebe, de umas formas que também, ao mesmo tempo, traz, né, a rigidez do aço, você traz um movimento, não é assim? Sim, esse é um trabalho de pesquisas que hoje em dia, essa pesquisa já dura mais de 50 anos, tá vendo? Então, esse embate com o ferro, tá, eu acho que você começa a compreender os limites, né, que o ferro impõe, e o ferro também percebe até onde você pode chegar. Eu acho que através desse entendimento, desse diálogo, a coisa flui. O ferro vira uma folha de papel, a chapa de aço vira uma folha de papel, o vergalhão vira um barbante. Então, dessa forma, eu procuro desconstruir toda essa rusticidade, entre aspas, a agressividade que o ferro nos transmite, tá? O ferro fura, machuca, causa tétano se ele estiver oxidado, enfim. Então, através desse diálogo, você começa a desenvolver seu trabalho e desconstruir tudo isso, trazendo uma poética presente ao trabalho. E Vilar, quando a gente está aqui localizado, né, no seu ateliê em Vitória, no Espírito Santo, como que o Espírito Santo entra nessa sua linguagem artística? De que forma, né, que o Estado traz uma representatividade na sua criação artística? Isso também, como eu falei anteriormente, vem através das pessoas enxergarem por onde eu caminho, tá? Toda essa minha trajetória foi uma trajetória sempre baseada em cima de princípios, de seriedade, de uma pesquisa séria, tá? Que eu não vou atirar para tudo quanto é lado para poder buscar, entre aspas, a moda. O que hoje está ditando os ditames da moda da escultura? Isso nunca me envolvi com isso, tá? Eu nunca tive interesse nesse tipo de coisa. Eu falo que eu sou um escultor sem subterfúgios. A pessoa vai gostar do meu trabalho do jeito que ele é, entendeu? Com a sua natureza, com suas propriedades, né, físicas e químicas, enfim, e estéticas também. Então, apesar de ser uma linguagem um pouco assim preterida às vezes para a escultura, certo? As pessoas vão mais, nós temos uma tendência a vibrar mais com as pinturas, com trabalhos, né, mais consumíveis, digamos, entre aspas, mas o meu trabalho, acho que começa a furar esse bloqueio e cair no gosto das pessoas, as pessoas respeitando todo esse trabalho que eu faço. Haja vista que esse ateliê, daqui é um ateliê que foi o sonho de uma vida, tá entendendo? Então eu mostro todo o carinho que eu tenho com o meu trabalho, abrigando as minhas esculturas num espaço bom como esse aqui, que é o meu ateliê, entende? Pilar, os espaços que recebem o seu trabalho, sejam eles espaços públicos, né? Haja vista quantas obras suas tem na paisagem urbana, e também os espaços privados, sejam galerias ou outros museus, né? E depois a gente vai falar do que nós estamos no movimento, né, deste momento, mas esses espaços que recebem a sua obra, né? Como que é feito a interação com o público? De imediato? Você tem percebido essa relação, uma relação tranquila, uma relação salutar com o seu trabalho? Sim, salutar, com certeza, porque quando você expõe seu trabalho numa galeria, tá, no espaço nobre, galeria ou museu, tá, você tem uma relação com um público mais seleto, digamos, um público que tem o hábito de frequentar esses espaços, ou que tem uma certa cultura que permita, né, que eles tenham acesso àquilo ali. Então, é uma outra relação, tá? Eu acho que é interessante, tá? Eu já vi que eu fiz uma exposição lá no Palácio Anchieta, agora recentemente. Tive lá quase 20 mil visitantes, entendeu? É um número muito expressivo, tá? Do nosso estado, eu acho, tá? Foi muito legal, né? Eu acho que eu tive lá, tive o prazer de estar conversando com as pessoas que estavam presentes, tá? Nos momentos que eu estava lá. Agora, quando se trata do trabalho público, eu acho muito mais interessante, porque você democratiza o acesso, tá, das pessoas à obra de arte. Porque está ali, todo mundo passa, todo mundo né, dá sua opinião, né, todo mundo interage com o trabalho. Eu acho que isso é muito mais enriquecedor. Você socializa mais o trabalho.
certo? Você tira do espaço nobre e sagrado das galerias e museus e coloca à disposição da sociedade como um todo. E assim, Vilar alcançou, né, através dessa linda trajetória que tem, e aí nosso público aqui já participa, né, do que a gente vem trazendo nessa construção junto ao universo criativo, e é importante, né, reconhecer artistas que têm uma trajetória, né, de muito trabalho, muita dedicação, muita história. E aí, sabendo disso, Vilar, quais são os desafios que hoje o escultor tem, né, no Brasil? Eu acho desafio, eu acho que não é hoje não, eu acho que é um desafio que já vem seguindo, eu acho que faz parte até da própria história da arte. Você começar a pegar um livro sobre história da arte, né, universal, você vai ver um número muito expressivo de pintores, de gravadores, desenhistas, né, do que de escultores. A escultura tem um fator preponderante, que é o espaço físico, que é o domínio das técnicas, tá entendendo? É o ferramental específico utilizado. O espaço, digamos, a pintura, o desenho, você faz um espaço mais restrito. A escultura requer um espaço, né, com boa ventilação, por causa dos gases, por causa das poeiras tóxicas que existem, entendeu? E o próprio enfrentamento com a natureza, né, da linguagem da escultura, correto? Você vai enfrentar ferro, você tem que saber lidar com ferro, tá? Se você vai terceirizar esse tipo de trabalho, começa a onerar muito o seu trabalho, tá entendendo? Já que pensar em termos de comércio é a coisa mais lenta, entendeu? Você não tem esse, né, digamos, esse retorno de imediato, isso mais para os artistas mais iniciantes, mais jovens, entendeu? Então, esse desafio sempre acompanhado, tá entendendo? E eu gosto desses desafios porque meu trabalho é movido a desafios. Aí eu acho o desafio foi interessante, tá? Como eu falei anteriormente, você sabendo dialogar com o material, né, e enfrentando esses desafios, nada de ruim acontece. Vilar, e quando a gente trata, né, da questão dos desafios, trazendo para o Brasil, mas a gente fala também para uma contemporaneidade, uma transformação mundial, né, de uma condição muito rápida e ágil, e a gente agora, então, com a IA, né, com a inteligência artificial, a gente vê isso acontecer ainda com muito maior rapidez. Como que a arte para você, Vilar, está, né, ligada a essas transformações? Bom, para mim, eu vejo a coisa preocupante, correto? Mas eu me orgulho de ser um escultor totalmente analógico, sabe? Me considero um jurássico. Não me utilizo dessas ferramentas no meu trabalho. Eu acho que quando você se apropria dessas ferramentas contemporâneas, eu acho que você causa um certo esfriamento no seu trabalho. Eu acho que essa poética, tá? esse apelo pessoal, entendeu? De sentimental que a obra, né, transmite quando você se envolve diretamente nela, se você usa dessas ferramentas, né, que você acaba de citar, eu acho que elas têm um congelamento, têm um esfriamento. Isso é na minha maneira de ver. Eu não vou negar o artista que faz isso aí, tá entendendo? Eu acho que, para mim, isso também não me convence, tá entendendo? Não me sensibiliza. Meu trabalho, eu tenho que estar no meu trabalho direto. Eu caio no meu trabalho, eu tenho que cortar, como eu falei, eu tenho que dialogar com o trabalho. Senão ele perde essa essência, essa coisa, a sua alma do artista está envolvida naquilo ali, entendeu? A maneira que eu dobrei o ferro, a maneira que eu cortei, é própria, é minha. Então, o outro artista vai usar de maneira diferente, embora fazendo as mesmas coisas, mas será diferente. Eu acho que é o seu DNA impresso na obra. E Vilar, qual mensagem você traria para um jovem artista, né, que queira ou que tenha sensibilidade para um trabalho junto a essa linguagem expressiva que é a escultura? Esse fazer, né, utilizando da escultura para sensibilizar e para exteriorizar o seu pensamento. Quando eu tenho a oportunidade de receber alunos da universidade, né, aqui como monitores, ou tem uns professores que solicitam, né, a visitação com a turma, eu sempre tenho muito cuidado assim, em explicar e colocar para eles para que não tenham pressa. Tá todo mundo hoje muito apressado, todo mundo quer
dar um salto, pular etapas. Eu acho que não é por aí, você tem que persistir, tem que ter resiliência, tem que trabalhar muito, porque eu falei que isso aqui, onde eu cheguei hoje, isso aqui não foi um salto de um dia para a noite, não. Isso foi, né, fruto de uma longa pesquisa, uma longa busca, tá, enfrentando todos os momentos. Hoje as pessoas têm essa necessidade de saltar esses obstáculos, né, essas etapas, e querem chegar logo lá na frente. Acho que fez aquilo ali, chega um artista. E não é assim, a coisa tem que ter sedimento, tem que ter lastro, tá entendendo? Então, eu vejo com muita preocupação essa pressa dessa turma, de querer chegar logo lá na frente, chegar lá em cima. E não é por aí. Sim. E aqui, aos nossos, né, ouvintes, às pessoas que nos acompanham e aqueles que virão nos acompanhar, nós estamos aqui neste momento, né, eu, Mônica Krüger, entrevistando o artista plástico José Carlos Vilar, escultor, né, aqui no Espírito Santo, em Vitória, capital do nosso estado, né, e não por menos, né, nós queríamos perguntar a José Carlos Vilar, o que te move a continuar criando, Vilar? Mônica, veja só, acho que é paixão, tá entendendo? Eu acho que eu tenho uma necessidade muito grande de estar fazendo. Veja só, eu sou aposentado da universidade, tá? Salário de professor universitário, de professor da maneira geral, não é lá essas coisas, tá entendendo? Mas dá para sobreviver, né? Enfim. Mas eu não trabalho assim com a escultura querendo ganhar dinheiro. Eu trabalho pelo prazer que eu tenho de fazer, de construir e de passar essas coisas, essas informações para as pessoas interagirem e tá criando essa discussão. Eu acho que eu quero deixar um legado aqui para o nosso estado. Tá entendendo? Eu acho que não vai ser o artista de fora que vai chegar aqui com esse interesse de deixar alguma coisa para o nosso estado. Eu acho que nós temos aqui uma leva muito grande de alunos interessados, de jovens artistas interessados em continuar trabalhando. Então, como eu não tive isso na minha época, que era jovem e iniciante do trabalho como escultor, eu senti necessidade disso e quero deixar esse legado hoje. Tanto é que eu recebo aqui os jovens artistas, recebo os professores da rede municipal, da universidade, enfim. Eu acho que é esse o recado que eu daria para essa turma, o legado que eu gostaria de deixar. Aonde o nosso público pode encontrá-lo? Quais são as suas redes sociais? Onde, né, esse público pode achar José Carlos Vilar? Tá. Fisicamente, aqui no meu ateliê, tá aqui na Mata da Praia, aqui em cima da próxima Pedra da Cebola, da Avenida Carlos Gomes de Sá. Meu ateliê não fica aberto à visitação pública, de uma maneira não é geral, mas quando há solicitação de alguém que tem interesse em visitar, eu abro as portas do ateliê e tenho o maior prazer de mostrar, entendeu, o meu trabalho, minha produção e como se procede, tá? E também no Instagram, José Carlos Vilar Esculturas, tá? Que é totalmente profissional. Aí vocês vão ter mais ou menos uma noção geral do que eu faço, do que eu já produzi e que eu produzo. Vilar, e nós estamos aqui no seu ateliê e do aço à madeira, né? Nos conta um pouco dessa produção. A madeira é uma coisa que me encanta muito, eu sou muito apaixonado pelo trabalho em madeira, assim. Só que a madeira responde com mais lentidão ao processo criativo, tá? É um processo que você tem que preparar a madeira, tem que colar a madeira, enfim, tem que depois cortar. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, foi feito na mão, com formão cortando mesmo, entendeu? Nada de torno, nada de máquina, tá? Eu deixo os vestígios da madeira, tá? Toda essa originalidade, né? Aqui você vai ter oportunidade de ver uma forma diferente de trabalhar, é o mesmo processo cortando, onde eu deixo a marca da goiva, do corte, que cria uma textura, né? Então, isso faz parte de todo esse processo de construção, né? Canal Universo Criativo, com Mônica Krüger Rotter.